que me urgiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus citou, irmãos, aquilo que ele veio fazer no nosso meio. Jesus citou aquilo que ele está fazendo até hoje, porque Jesus nunca parou de trabalhar. Jesus nunca deixou de nos visitar, não, pois ele está no nosso meio, irmãos. Jamais Jesus ele vai nos rejeitar como ele foi rejeitado por muitos. Glória a Deus. E continua sendo rejeitado ainda, porque muitos irmãos ainda estão com os ouvidos tapados. Aleluia, Deus. Muitos ainda estão, irmãos, com os olhos vedados, para que não vê, para que não ouve a palavra de Deus, assim como nos tempos que o próprio Jesus, ele pegou um livro, abriu e o leu para o povo e mostrou, irmãos, aleluia, o que ele Deus veio fazer na terra. Ele não veio para a terra, irmãos, para desobedecer o pai nem a mãe. Ele não veio para o mundo para criar problema, para criar confusão, contenda, não. Pois ele, nesse versículo, irmãos, ele declarou a programação dele, aleluia, e a Deus, vida dele ao mundo. E assim o Senhor permanece no nosso meio, irmãos. glória a Deus. Como diz no versículo 18 que nós acabamos de ler. Agora, fazer o que Jesus fez, irmãos, tem que se apegar com Ele, tem que andar com Ele, porque não é fácil, mas também não é impossível. A partir do momento que nós passamos a crer, a partir do momento que nós deixamos o velho homem, aleluia, e Deus, nascemos de novo, escolhemos Jesus, irmãos, certamente a obra do Senhor começa a funcionar e as promessas de Deus começam a se cumprir. Mas é preciso que nós creia nele, é preciso que nós coloquemos nossos pensamentos nele, glória a Deus, porque ele é o único que tem o poder, irmão, para nos sustentar, para nos ensinar. aleluia, Jesus, Oh, Deus poderoso. glória a Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que nós lemos no 18. Aleluia. Mas eu vou ler novamente, irmãos, porque foi escrito pelo profeta Isaías o que nós estamos lendo. E Jesus leu as mesmas palavras que nós estamos lendo agora. Jesus leu perante o povo, no meio da sinagoga, ensinando o povo, exortando o povo, aleluia, mostrando Deus, o que ele veio fazer nesse mundo. glória a Deus, Pois ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, está sobre ele, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a missão que Jesus veio fazer. glória a Deus, Jesus aqui, ele não está falando de um campo de guerra.
Jesus aqui, ele não está falando de uma propriedade, de uma casa própria, de um carro novo, não. Jesus está falando de pessoas que necessitam, de pessoas que passam por problema, por luta, por adversidade. Jesus está falando de uma promessa antiga, de um cumprimento da lei do Pai, que é para se cumprir aqui na terra. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, em vez de eu e de você depender de Deus, dependemos de um cumprimento. Em vez de eu e de você depender de Jesus, irmãos, dependemos de um carro novo, em primeiro lugar, esquecendo de botar o Senhor em primeiro e deixando por segundo. Mas é necessário que nós abrimos nossos olhos e entenda, irmãos, que tudo vai passar, mas a palavra de Deus se cumpre sobre as nossas vidas. A gente não vai brincar. Eu vou fazer pra tu jogar. E Jesus ainda vai mais além. É assim, ó, jogar. Porque no versículo 19, irmãos, a própria palavra diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá bom, aqui. Eu vou fazer. Tendo promete, cumpre. Glória a Porque Deus. Deus não é homem. Aleluia. Deus não é o filho do homem. Deus está acima de todas as coisas. E o que Deus promete, Ele cumpre em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E o Senhor, Ele prometeu, irmãos. Ele prometeu que o cego ia enxergar, o paralítico ia andar, o surdo ia ouvir, e o cativo ia sair do cativeiro. E a obra de Deus não para, continua. Agora, cabe nós crer no Senhor. Aleluia, Deus. Cabe nós colocar os nossos pensamentos em Deus. Porque aquilo, irmãos, que os medicamentos não resolvem, irmãos, só Deus pode resolver os nossos problemas. Veja que quando nós às vezes estamos deitados, que não tem ninguém ao nosso lado, mas o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor sempre está presente. Glória a É por Deus. isso que nós temos que buscar o Senhor enquanto é dia. Nós temos que buscar o Senhor hoje, porque amanhã só pertence a Ele. Aleluia, Jesus. E Ele prometeu, irmãos, que tudo nessa terra vai passar, mas somente a palavra dele se cumpre. Estão entendendo a palavra do Senhor? Glória a Deus. Errou, fez um livro, você não pode. Tem que Ainda tem mais, irmãos. assim. No versículo 20 ainda. O que nós lemos. Ou assim. Mas nós vamos Calma aí, calma. Vamos ler o versículo 21, irmãos. Não, é pra cá, menino. É pra cá que tem que... Diz assim o 21. Que acabeis de ler, ou seja, de ouvir. Foi o próprio Jesus que leu a Escritura na presença de todo o povo que ali se fazia e estavam na sinagoga. A sinagoga é a igreja. E o povo estava unidos e reunido para ouvir do Senhor qual seriam as promessas. E ali o Senhor passou a ensinar e a explicar a todos, para que ninguém tivesse dúvida, porque muitas vezes a dúvida impede da pessoa compreender o que Deus fala com a gente. A Bíblia ainda diz mais: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias,
quando o céu se fechou, pois 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhum deles foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. A Bíblia diz que o próprio Elias determinou 3 anos e 6 meses de seca naquele país, por causa da desobediência do povo, da dureza do coração do povo e a perseguição dos reis da terra. E quando ele perseguiam os profetas do Senhor, Elias determinou que naquela cidade não chovia pelo período de 3 anos e 6 meses, e aconteceu. A promessa do homem de Deus, a profecia do homem de Deus se cumpriu. Glória a Deus. E após os 3 anos e 6 meses, Elias andou escondido, passou um tempo fora de Israel, e Deus mandou ele de volta. E quando ele chega na porta da cidade, ali estava a mulher esperando por Elias, porque Deus já tinha prometido para ela que ela não ia sofrer fome, nem ela e nem seu filho. E assim se cumpriu a palavra de Deus por intermédio de Elias. Aleluia, Deus. E assim também, irmãos, se cumpre a palavra de Deus por intermédio de todo aquele que prega com fervor, com amor. Glória a Deus. Crendo no Senhor. Então, irmãos, a profecia não se realiza para todos, mas sim por enviados de Deus, para aquele que Deus envia, para aquele que Deus escolhe. A Bíblia diz que quando Elias chegou na entrada da cidade, aquela mulher estava quebrando uns gravetos de pau para fazer um fogo, para ali fazer um bolo e depois comer ela e seu filho e morrer em seguida. Mas quando Elias chegou na entrada da cidade, chamou ela e pediu água. E ela disse: olha, meu senhor, eu não tenho nada para te dar. Mas assim mesmo deu água para ele. E ele disse: mulher, o que tem para nós comer? Ele disse: olha, não tem nada a não ser um pouquinho de farinha numa panela, e vou fazer um bolo, comer eu, meu filho e depois morrer. Glória a Deus. E ele disse: faz o bolo primeiro para mim, porque assim se cumpre a palavra de Deus. E assim ela fez. E quando ela fez, se cumpriu a palavra que Deus falou. Aleluia, Deus. E assim também, irmãos, vai se cumprir a palavra de Deus por intermédio de todo aquele que prega a palavra do Senhor na sua vida. Você que talvez está passando por luta, por dificuldade, e que acha que não tem mais fim. Irmão, tudo vai passar, irmão, nessa terra. Glória a Deus. Porque aquilo, irmão, que está nos prejudicando hoje, irmão, é pequeno, é pouco. Maior é o poder de Deus que está na nossa vida e nós não sabemos. Maior é aquilo que Deus preparou, irmão, para mim e para você, e nós não sabemos. Muitas vezes andamos assustados, com medo. Mas nenhum problema, irmão, é aleluia, Deus. Nenhum problema é tão grande que nem Deus que nós servimos. Então não te assuste, irmão, não tenha medo, creia no Senhor e também nos profetas, porque se cumpre a palavra de Deus, glória a Deus, bênção, se cumpre a cura e a libertação do seu povo. Ainda diz mais no versículo de número 25. Diz mais no versículo 25, irmãos: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o fechou por 3 anos e 6 meses,